falamos agora do Plano Safra, o Plano Safra 2024-2025, que tem que entrar em vigor no dia 1º de julho e apesar do Ministério da Agricultura, através do ministro Carlos Favaro, já ter, de certo modo, ventilado os valores, pelo menos o valor total que vai estar disponível, ainda não temos nenhuma pontuação em torno daquilo que deve ser confirmado. Mas algumas questões que são de extrema relevância para a produção rural, estas sim precisam ser discutidas agora. Uma delas é em torno da equalização, por conta do seguro rural também. E ano passado, ou na safra 23-24 que estamos terminando, foi colocado, que era esperado, eram 20 bilhões. Foram expressos para o governo federal 20 bilhões de reais para a equalização. E no final das contas são 13 bilhões e meio que esta safra está utilizando, o que deixa bastante descoberto os cenários para a equalização e também para o seguro rural. Mais uma vez, a Frente Parlamentar da Agropecuária, e nesta reunião que tem tradicionalmente na terça-feira, oportunizou a falar desta necessidade. 20 bilhões, um pouco mais do que isso, para a equalização. E o governo federal ainda não se posicionou em relação a este fator. Você vai ver agora o entendimento do presidente da FPA, Pedro Lupion, a respeito da equalização, dos valores e como que isto tem sido trabalhado. Veja, nós precisamos de um plano safra robusto, principalmente no que tange à equalização de juros. Hoje a conta apresentada pelas nossas entidades é em torno de 21 bilhões para a equalização de juros, que é efetivamente o dinheiro que o governo gasta, que o empréstimo, o recurso que sai dos bancos é dinheiro dos bancos, o dinheiro do recurso do governo é essa equalização de juros. Além disso, nós precisamos de pelo menos 3 bi de seguro, nós precisamos de auxílio à comercialização, são vários temas importantes que a gente está muito preocupado porque não temos visto essa movimentação muito forte em relação aos diversos órgãos da administração que precisam estar envolvidos nisso. Hoje foi uma reunião produtiva porque nós conseguimos colocar na mesma mesa MAPA, MDA e Banco Central, ainda pendentes de uma agenda com o ministro Haddad, que é quem tem que dar a palavra final nisso, para que a gente consiga organizar um plano safra contundente e, obviamente, que seja proporcional à crise que o setor enfrentou no começo e no final do ano passado, ao problema do Rio Grande do Sul, os desafios que nós estamos enfrentando no dia a dia aqui da produção agrícola. Lembrando que existe ainda uma possibilidade que haja o desconto do valor do Plano Safra daqueles recursos do auxílio para a seca no começo do ano, que nós não vimos ainda ser aplicado esse dinheiro, então não teria o porquê disso, e também a preocupação daquele corte de faixa, aquela diminuição de faixa de beneficiários do Proagro, que provavelmente vão migrar para o PSR, ou seja, o seguro rural vai precisar de mais recursos. Então, é uma demanda bem importante que a gente precisa do máximo de força política para conseguir resolver. Como é que foi a consenso? É questão de consenso, é questão de que todos concordam que é necessário, mas precisa de dinheiro e precisa de espaço fiscal. Agora cabe ao governo federal buscar essa solução. O prazo é 30 de junho, nós precisamos até lá ter esse encaminhamento. Espero que o Ministério da Agricultura efetivamente cumpra o seu papel de protagonismo e busque a solução para esse problema. Nós temos uma realidade que não é o que está no papel. O Plano Safra 23-24 da equalização de juros hoje não equaliza nem 180 milhões. Então, é algo que a gente precisa ter muito claro no papel qual que é a realidade e o que o governo efetivamente vai fazer. 13,5 não é próximo do que precisamos. Então, se for somar tudo, for somar a equalização, for somar seguro e for somar auxílio à comercialização, nós estamos falando de algo em torno de 30. Então, precisa ver de onde vai ter espaço fiscal para isso e de onde vai ser esse dinheiro. Aliás, deveria, em vez de gastar 7 bilhões e meio comprando arroz que não precisa e que tem 80% da safra colhida, podia aplicar esse dinheiro no plano safra, que seria muito melhor utilizado. E a gente segue falando desse tema. O secretário de Política Agrícola, como você tinha visto no começo do programa, Nery Geller, participou dessa reunião da FPA e ele também falou a respeito do assunto, mas não comprometeu em relação ao valor que deve ser firmado para a equalização. Veja. Não vou falar aqui em valores e em taxa de juros. O que eu posso assegurar para vocês é que nós viemos aqui a convite da FPA, isso já estava programado, e das entidades. Nós fizemos um debate muito forte esse ano com todo o setor, pelo país todo.
E as demandas principais do setor foram encaminhadas, estão com a equipe econômica. Obviamente que nós dependemos de orçamento, não é uma questão, tem que abrir espaço fiscal, não é uma questão que depende só do Ministério da Agricultura, mas que nós estamos muito alinhados com o setor. Nós sabemos que as taxas de juros que estão postas aí, elas, em muitos casos, programas não conseguem gerar capacidade de pagamento, portanto, o crédito ele não consegue chegar lá na ponta, porque ele não se viabiliza do ponto de vista das taxas de juros, montante de orçamento, colocar e sinalizar para o mercado e ter previsibilidade. Então, isso nós viemos discutir. O orçamento não é só do exercício fiscal desse ano de 2024, ele é um orçamento que vai em algumas linhas até 10 anos, porque o programa do PCA, a construção de armazém, por exemplo, ele vai até 15 anos, na verdade, 12, 14, 15 anos. Então, é uma discussão bastante técnica que nós fizemos. Nós somos bastante motivados. Semana passada, o ministro Fávaro me chamou, nós fizemos uma reunião com a equipe econômica, com o ministro Haddad, e essa semana essa discussão deve evoluir. Obviamente que nós viemos aqui dar uma resposta para a frente parlamentar, que é uma frente da qual eu já fiz parte, que é muito forte, que precisa ser ouvida e que pode e deve nos ajudar na elaboração do Plano Safra. O secretário de Política Agrícola, Nery Geller, também falando sobre a equalização em relação aos recursos que devem ser disponibilizados ou que podem ser disponibilizados no Plano Safra da campanha 2024-2025.